E vamos começar o Boletim Metrópolis falando de um problema que a equipe de transição do governo do presidente eleito Lula já está enfrentando. Por um lado, a necessidade de se aprovar a PEC do Bolsa Família para cumprir uma promessa de campanha ou algumas promessas de campanha. E de outro, a necessidade de não desagradar o Congresso e fechar os olhos ao tão criticado orçamento secreto. Para entender um pouco mais dessa sinuca de bico, nós vamos conversar com quem entende do assunto, é o cientista político Eduardo Green, que já conversa conosco por videochamada. Professor, boa tarde, está me ouvindo bem? Boa tarde, Larissa, tudo bem? Um prazer falar contigo, professor. Bom, para começar, eu queria a sua análise sobre esse começo de relação do novo governo com o Congresso Nacional. O presidente eleito Lula, criticou muito durante a campanha dele o orçamento secreto e agora encara esse desafio de aprovar a PEC do Bolsa Família, dependendo justamente dos parlamentares, que se beneficiam do orçamento secreto. Então, eu gostaria de saber a sua análise sobre isso. Bem, eu acho que temos aí uma questão que sempre é comum não só no Brasil, mas também em outras democracias, que é a diferença entre discursos de campanha e a realidade da política no seu dia a dia. Terminada a eleição dia 30, o governo eleito começa a enfrentar a dureza de ter que colocar em prática de maneira imediata suas promessas de campanha, sobretudo considerando o agravamento da crise social no Brasil e a ausência de orçamento para manter a promessa de campanha que Lula fez e Bolsonaro também havia feito de não apenas manter o valor dos R$600, do agora que deve ser chamado novamente Bolsa Família, mas também um adicional de R$150 por cada criança até 6 anos de idade. Ou seja, para que isso esteja em funcionamento em janeiro, quem tem que aprovar isso é o atual Congresso. O atual Congresso, ele é comandado por Arthur Lira, ele é amplamente comandado coletivamente, digamos assim, se é que se pode dizer que ele é comandado, mas o Centrão, que é esse agrupamento de partidos fisiológicos, clientelistas, que sempre estão à disposição de qualquer governo, sempre tem um faro muito apurado para identificar oportunidades para ganhar mais. Como o governo foi eleito, mas não assumiu, ele não tem condições de colocar em execução já em janeiro a proposta do novo Bolsa Família que não seja negociando com o atual Congresso. É uma situação um pouco atípica, mas é assim que está funcionando, até porque o presidente Bolsonaro está recluso e não se sabe o que está fazendo, e tampouco de Bolsonaro viria qualquer tipo de apoio para que isso acontecesse já a partir de janeiro. Então, nesse sentido, o Centrão identifica aí uma oportunidade para barganhar aquilo que hoje é a sua principal moeda de troca, que é o orçamento secreto. E, nesse sentido, Lula não apresenta muitas alternativas, porque se a proposta fosse de imediato dizer, olha, vou dar consequência prática ao meu discurso de campanha, que é acabar com o orçamento secreto, porque o orçamento secreto é uma excrescência, porque o orçamento secreto ele é sujeito a gerar corrupção, porque o orçamento secreto não é transparente, o Centrão se fecharia em copas e diria, perfeito, então nós não aprovamos a PEC do Bolsa Família e você vai ter que explicar para a população brasileira em janeiro que não tem dinheiro para pagar o acréscimo de R$200 a mais e os R$150 por criança até 6 anos. Ou seja, a realidade da política pode ser dura, mas às vezes é o caminho que se impõe. E nesse caso, o acordo feito entre dar consequência a uma promessa de campanha vem combinada com uma oportunidade que o Centrão identificou de manter o orçamento secreto funcionando, com dúvidas que nós vamos ter que saber se ele vai, de fato, ser repaginado. O que eu quero dizer com isso? Se ele vai ser direcionado para algumas prioridades, algumas áreas como educação e saúde, ou se ele seguirá sendo, como foi nesses 3 anos em que ele existe, absolutamente sem transparência, sem identificação do local para onde a emenda é enviada, sem identificação do proponente, sem identificação de limite, ou seja, sem informação sobre nada de um valor que é público e, portanto, por definição, deveria ser de conhecimento da sociedade.
Exatamente, professor. Eu vou até aproveitar esse gancho para o senhor explicar um pouco mais a respeito do orçamento secreto. Ainda tem muita gente que tem dúvidas, né? É como era antes esse tipo de liberação de emendas parlamentares e como é com o orçamento secreto. Eu sei que o senhor até já deu uma explicação rápida, mas só para a gente aprofundar mais um pouquinho nesse tema, por gentileza. Bem, até 2019, quando o secretário de governo, o atual secretário de governo, o general Luiz Augusto Ramos, enviou para a sanção, enviou para o Congresso e depois o presidente Bolsonaro sancionou a lei que ratificou a introdução de mais uma possibilidade de o Congresso fazer uso de emendas dentro do orçamento, como era antes. A partir de 2015, até 2015, os parlamentares tinham condições de propor emendas ao orçamento. Elas não eram impositivas, como também as bancadas estaduais, que são formadas por deputados daquele estado, podiam propor emendas ao orçamento e não eram impositivas. Quando Eduardo Cunha assume em 2015 a presidência da Câmara com muito poder, e num contexto já de muita perda de legitimidade política, de falta de interlocução da presidenta Dilma Rousseff com o Congresso, aproveitou a janela de oportunidade e transformou as emendas dos deputados, chamadas emendas individuais e também de senadores, em emendas impositivas, ou seja, uma emenda constitucional passou a obrigar que o Poder Executivo tivesse que executar o orçamento considerando emendas de parlamentares, individualmente falando. A partir de 2019, uma outra emenda constitucional transformou em impositivas emendas de bancadas estaduais, quer dizer, além das individuais, também as bancadas estaduais têm garantida na execução do orçamento os valores das emendas apresentadas. Existem também as emendas das comissões temáticas. São várias comissões temáticas que existem funcionando, comissão de educação, de saúde, entre outras, tanto na Câmara quanto no Senado, mas essas seguem não sendo impositivas. A novidade reside nas chamadas emendas RP9, que são as emendas do relator que vieram a dar origem ao orçamento secreto. Como é que elas funcionam? Nós temos no Congresso uma comissão mista do orçamento, formada por senadores e deputados. Essa comissão ela escolhe um presidente e ela tem um relator. O relator é o responsável por compor a peça orçamentária e discuti-la no Congresso e aprová-la com as alterações ressalvadas as áreas onde constitucionalmente o Congresso não tem atribuição para alterar valores. Com a introdução dessa emenda RP9, qualquer senador, qualquer deputado pode fazer chegar a sua demanda para o relator, que encaminha ela respectivamente, sem identificar o proponente, sem identificar para onde vai e sem identificar valor para o respectivo ministério, que aloca recurso e aplica isto na localidade de interesse do parlamentar, do deputado ou do senador. Ou seja, um mecanismo de comunicação direta entre o Congresso e o Poder Executivo que passa ao largo do controle da sociedade. Esta foi a introdução feita a partir de 2019, que gerou esse nome de orçamento secreto, justamente porque a população não sabe nada do que foi executado, a não ser um montante que se tem informação de 44 bilhões de reais executadas em emenda do orçamento secreto entre 2020 e 2022. Então, essa foi a mudança introduzida a partir de 2019. Sim, perfeito, professor. Para quem está chegando agora aqui no Boletim Metrópolis, segunda edição, estamos conversando com o cientista político Eduardo Grin a respeito do orçamento secreto, o PEC da transição. Bom, política, né, gente? Uma coisa sempre amarrada à outra, moeda de troca ali. E aí a gente vai agora para o fato mais novo, né, professor? Porque o presidente Bolsonaro disse durante a campanha dele que não tinha o poder sobre o orçamento secreto. Só que ontem saiu a notícia de que ele mandou suspender o pagamento do orçamento secreto depois que o PT declarou apoio à reeleição de Arthur Lira à presidência da Câmara. Ou seja, ele tinha o comando dessas verbas o tempo todo, é isso, professor? O presidente da República sempre tem um controle sobre o orçamento.
O presidente da República é aquele que, por meio dos seus ministros, nesse caso o da Economia, aloca a execução do orçamento. O Congresso pode até definir algumas rubricas, pode definir algumas áreas, mas quem executa o orçamento não é o Congresso, é o Poder Executivo. Segundo lugar, quem propôs a lei federal, isso qualquer ouvinte do Metrópole pode checar no Google, quem propôs a lei que criou o orçamento secreto foi a Secretaria de Governo, General Luiz Augusto Ramos. E essa lei foi aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente Bolsonaro no final de 2019. É uma lei que alterou a forma de execução do orçamento, possibilitando essas emendas de RP9, conhecidas popularmente como emendas do orçamento secreto. O terceiro ponto é que as emendas do orçamento secreto não são impositivas, como são as de emendas individuais de parlamentares ou emendas coletivas de bancadas. Portanto, não sendo impositivas, quando o Poder Executivo vai executar o orçamento, ele pode simplesmente dizer: eu não vou repassar o dinheiro daquela emenda que um deputado propôs para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Educação, seja como for. Eu não vou liberar o dinheiro para essas emendas. Enquanto estava em campanha, ou enquanto Bolsonaro estava alugando o passe do Centrão para evitar o impeachment dos vários crimes que ele cometeu nos últimos anos, ele liberava os recursos que os parlamentares do Centrão faziam chegar nos ministérios. Na medida em que ele foi derrotado e que ele vê o que ele julgava ser o seu principal aliado, que é Lira, negociando o apoio do PT para ser reeleito à Câmara e negociando o apoio do PT para compor a coalizão de governo, o que o Bolsonaro faz? Ele fecha a torneira. Portanto, é claro que Bolsonaro foi o responsável pela introdução do orçamento secreto, é claro que o governo Bolsonaro e o presidente sancionou a lei, como também é claro que ele controla o orçamento, podendo liberar, como fez, ou agora deixando de liberar, porque politicamente não lhe é mais conveniente. E uma quarta questão que é importante é, ao fazer isso, Bolsonaro quer criar uma situação que bote, digamos, o presidente eleito Lula no varejo da política antes mesmo de assumir, para gerar desgaste. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Será Lula o responsável por manter o orçamento secreto, porque eu, como presidente, estou negando a existência dele. Então, há uma jogada política também aí neste contexto. Perfeito. Eduardo Green, cientista político, bem rapidinho mesmo, professor, porque o nosso tempo acabou, mas ao teu ver, precisaria aí de um acordo, então, dos três poderes, né, inclusive Supremo Tribunal Federal, para acabar com esse orçamento secreto? O senhor acha que seria necessário a junção desses três poderes em um acordo para colocar fim nesse tipo de orçamento? Eu acredito que sim, mas acho que isso não vai ser viável politicamente, pelo menos no curto prazo. Não há condições de Arthur Lira e o Centrão aceitarem que essa moeda de troca simplesmente deixe de existir. Acho que esse é um processo que vai ter que ser negociado ao longo do governo Lula e dependerá de qual popularidade terá o governo Lula e de que maneira ele poderá implementar as suas propostas de campanha. Se Lula for bem sucedido, isso pode gerar perda de popularidade no Congresso, aumenta a possibilidade dessa mudança do orçamento secreto. Se Lula não for bem sucedido, o Congresso volta a ter poder. Então, acho que o Centrão vai esperar um pouquinho antes de embarcar em qualquer questão nesse sentido. Perfeito. Eduardo Green, cientista político. Professor, muito obrigado, um abraço, até a próxima.